O nosso investimento em Wilson Sons foi um dos melhores que nós fizemos. Rendeu cerca de 40% ao ano ao longo de 3 anos, entre 2019 e 2021, e é um ótimo exemplo da nossa filosofia de investimentos. A Wilson é uma empresa que atua no setor de serviços marítimos e portuários, principalmente nos segmentos de rebocadores e terminais de contêineres, e é uma das empresas brasileiras mais antigas, cerca de 180 anos desde sua fundação. Na época, nossa tese de investimentos tinha 3 pilares principais. O primeiro era que a empresa tinha uma posição privilegiada em relação aos seus competidores, com várias vantagens competitivas. Por exemplo, no segmento de rebocadores, ela tinha mais de 50% de market share, podendo oferecer uma maior cobertura de portos, ela tinha uma maior eficiência operacional e tinha seus próprios estaleiros para construir e dar manutenção nos navios. E no segmento de containers, ela atuava no Rio Grande do Sul e na Bahia, e os portos competidores mais próximos estavam a 700 quilômetros, gerando uma configuração de monopólio geográfico. Esses fatores faziam com que a empresa tivesse uma rentabilidade muito melhor que seus concorrentes, algo que a gente busca em todas as empresas do nosso portfólio aqui no Ártica. O segundo fator, o segundo pilar da tese, era que ela estava muito bem posicionada para capturar o crescimento que o comércio exterior poderia ter depois do fim da crise em 2016. Mesmo na crise, entre 2014 e 2016, esse setor cresceu cerca de 3% ao ano. Então a gente concluiu que sem crise provavelmente cresceria mais. Como ela tinha vantagens em relação aos competidores, ela iria capturar esse crescimento que poderia acontecer. E o terceiro e último pilar da tese era que ela tinha investido cerca de US$ 1 bilhão nos últimos 10 anos, que inclusive era mais que o market cap dela listado em bolsa, e ela não precisaria mais investir para expandir a sua capacidade, de forma com que todo esse crescimento de receita e de lucro poderia ser convertido em distribuição de dividendos para os investidores, algo que a gente acha sempre muito bom. E, por fim, o preço da ação estava bastante descontado, mesmo em cima de um valuation bastante conservador. Nós aqui sempre fazemos valuations com premissas conservadoras, é uma prática nossa aqui, o que fez nós concluirmos na época, considerando todos esses fatores, o preço da ação, de que era uma ótima opção de investimento. Uma pergunta que nós sempre nos fazemos é: e por que a ação estava barata se a história era tão interessante? O motivo é que ela era listada aqui na B3 através de BDR, porque na verdade a ação da empresa mãe era listada no exterior. Então, ela tinha pouca liquidez, poucos fundos cobriam a tese, poucos analistas conheciam a empresa, por isso ela estava barata. Na época de 2020, 2021, que coincidiu com a melhora operacional, ou seja, com a tese se materializando, que a gente previu, a empresa decidiu listar as suas ações aqui na B3, no novo mercado, melhorando a governança e melhorando a liquidez. Então, mais gente passou a acompanhar a empresa, a história se popularizou e a ação se valorizou muito e rápido. Então, foi aí quando a gente se desfez do investimento e concluiu a tese em Wilson. E por que eu disse que é um ótimo exemplo da nossa filosofia de investimentos? Primeiro, é a nossa preocupação com os fatores, principalmente micro da tese, os fundamentos da empresa e do setor, então a gente gasta a maior parte do tempo da análise com isso. E o segundo é que a gente precisou ser muito paciente nessa tese, porque apesar de que eu disse de que o retorno foi 40% ao ano em média, na verdade, nos primeiros 2 anos a ação andou de lado e caiu. Todo o retorno aconteceu praticamente no último ano da tese, o que é bem comum nas teses de valor, de value investing, que é o que a gente pratica aqui. Então, por isso que a gente precisa comprar as ações das empresas bem baratas, porque pode acontecer coisas no meio do caminho que não tinha previsto. Então, precisamos ser pacientes, é algo que a gente tenta ser aqui no Ática. Esse foi o case de Wilson, espero que tenham gostado. Se quiserem conhecer mais sobre os nossos fundos, sobre nossa filosofia ou tese de investimento, é só acessar nosso site e nossas redes sociais. Obrigado.